Vamos lá, Apocalipse. Nós vamos, nessa noite, estar baseado em 2 capítulos. O capítulo 2 e o capítulo 3. Pastor, vamos ler todo o capítulo? Nós não vamos ler todo o capítulo. E se? Nós vamos trabalhar com você em alguns versículos, até mesmo, porque o intuito desta noite é fazer com que você aprenda com as 7 igrejas o que Deus deseja para nós que aqui estamos. Apocalipse é um livro que revela o passado, revela o presente e revela o futuro para as nossas vidas. Então muitas coisas que você vai ver aqui já são coisas que já aconteceram e muitas ainda hão de acontecer. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2 e 3. Bem, meu amado irmão, eu peço a você que você esteja muito atento, que você ajude ao pastor a não desviar a atenção do seu irmão que está ao seu lado, porque eu acredito que essa palavra que nós temos para hoje, ela é de muita valia, irmãos, é muito importante para nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para todos nós que estamos aqui. Se alguém perguntasse para você o que é igreja, de que forma você vai definir o que é igreja? O que é igreja para você? O que é igreja? O que é igreja, irmãos? O que é igreja? Assembleia dos Santos, somos o que? Somos nós. Essa é sempre a resposta que nós damos, correto? Assembleia dos justos, dos salvos, a igreja somos nós. Mas quando eu digo para você que você não é igreja, algumas pessoas se apavoram e ficam, não, eu não sou a igreja. Eu quero que você entenda nessa noite que nós somos igreja da seguinte forma: quando ele fala assim, quem é a igreja de Cristo, ele vai falar que a igreja de Cristo, a igreja de Deus é o corpo de Cristo. Então nós somos igreja quando nós estamos no corpo. Entenda isso, isso é muito importante, tá? Isolado, você separado, você é membro do corpo. Você é parte da igreja, mas como igreja, somos igreja porque estamos no corpo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o que vai ser dito aqui, você precisa entender isso. Porque há muitas pessoas que não estão no corpo e elas insistem em dizer que elas são a igreja. Elas não são a igreja. Só a igreja se eu estiver no corpo. Tá bom? Aí passamos a ser igreja, porque a junção de membros forma um corpo, tá bom? E esse se torna a igreja. Então vamos lá, o Apocalipse capítulo 2, está aberto lá, agora na sua Bíblia, tá bom? Agora eu vou pedir a nossa irmã que coloque o texto de 1 Pedro capítulo 4, tá bom? Capítulo 4, nossa irmã vai estar colocando ali, 1 Pedro capítulo 4, e eu quero nesse momento enfatizar e destacar alguns versículos que aqui se encontram, que diz o seguinte, o verso 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vou ler outra vez para você. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, que somos igreja de Cristo Jesus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Meus amados irmãos, hoje nós vamos aprender um pouquinho com as 7 igrejas do Apocalipse. E eu quero que você entenda, sempre você mergulhado, olhando aí para a sua Bíblia, tanto o capítulo 12 como o capítulo 3, que antes de Jesus, antes de Deus manifestar o seu juízo ao mundo, Ele o manifestou primeiro à sua igreja. Ele manifestou primeiro a sua igreja.
como nós podemos ver em 1 Pedro capítulo 4, verso 17. E por isso, é exatamente que esse mesmo Deus, Ele mostrou o seu julgamento às 7 igrejas. As 7 igrejas no qual vão ser trabalhadas aqui, os textos que nós vamos trabalhar, como por exemplo, Apocalipse. Então vamos lá, Apocalipse, esteja aí com a sua Bíblia aberta, e vamos começar a observar o seguinte, a partir do verso 12, quando ele diz: escreve ao anjo da igreja. O anjo da igreja, do qual está sendo escrito, é o pastor. O pastor aqui é o anjo da igreja. Então escreve ao anjo da igreja. Então cabe ao anjo da igreja trazer a mensagem e o recado que Deus tem para a igreja. Então cabe a mim, como pastor dessa igreja e como guardador da sua vida, trazer um recado. Não que você não tenha a mensagem de Deus, não que você não possa ter um recado direto de Deus no seu coração, mas como igreja, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós vamos encontrar nas escrituras sagradas, e principalmente em Apocalipse, quando você encontra lá estrelas, ele está falando, as estrelas são pastores. Quando ele diz castiçais, castiçais são a própria igreja, a igreja presente, as 7 igrejas do Apocalipse. Então ele diz: quem tenha na sua destra as 7 estrelas, os pastores, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então eu quero que você entenda o seguinte: Deus, Jesus, Ele anda no meio da igreja. Deus, Ele passeia no meio da igreja. E nós vamos começar a entender por que Deus passeia no meio da igreja. Bem, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. São palavras do próprio Deus, Jesus. E a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o que não são, e tu o achastes mentirosos. Está falando sobre uma igreja que colocou à prova pessoas que se diziam ser apóstolos e não são. E tu achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aqui, o Senhor, Ele mostra o seu julgamento às 7 igrejas, antes de demonstrar ao mundo. Então, antes de Deus julgar o mundo, Deus primeiro, irmãos, Ele julga a sua igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós, irmãos. Então, antes de Deus julgar o mundo, Ele vai julgar primeiro a igreja. Essa é a primeira coisa que Ele faz. Todas as cartas, irmãos, é lógico que a gente não vai conseguir ler todas as cartas que aqui estão, mas todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura. Espero que durante essa semana você leia o livro de Apocalipse e você consiga identificar isso. Todas as cartas que foram escritas, elas têm a mesma estrutura. Nós vamos encontrar uma apresentação, nós vamos encontrar uma apreciação, nós vamos encontrar uma reprovação e vamos encontrar promessas. Em todas as cartas nós vamos encontrar isso. E essas 7 igrejas, irmãos, são simplesmente modelos das igrejas atuais que nós vivemos hoje. Nós vamos perceber que tudo isso que nós vamos apresentar, a Escritura apresenta aqui, é o que nós vivemos e o que está dentro da própria igreja. É por isso que essas coisas não me param. É por isso que essas coisas, ela até me entristece, mas elas não me deixam de servir ao Senhor. Porque uma vez que você tem conhecimento de como a igreja vive, de como ela sobrevive, do que é uma igreja, você não vai se espantar com isso. 2 igrejas, elas só receberam elogios.
Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas, irmãos, elas receberam elogios e críticas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma só recebeu crítica, a igreja de Laodiceia. Essas igrejas nos ensinam várias lições, porque quando eu me vejo como igreja, quando eu me vejo como parte do corpo de Cristo, eu me encaixo exatamente nisso. Primeiro ponto que queremos destacar, e já falamos aqui: Cristo é conhecido através da igreja. Jesus, ele precisa ser conhecido através da igreja. É por isso, irmãos, que ele julga primeiro a igreja e depois julga o mundo. Porque a igreja tem esse papel. Observe os textos. Antes de ver Cristo, porque a carta é escrita por João, e aqui é muito claro que antes de João ver Cristo, João viu os 7 candeeiros, ou os 7 cartiçais. Ele vê a plenitude, irmãos, a plenitude da igreja na terra. Olha só que coisa impactante. E só depois ele consegue ver, ele viu Cristo glorificado na igreja. Só depois. Isso é algo que precisa nos chamar a atenção, irmãos. Lá, no livro o primeiro capítulo de Apocalipse, eu quero ler aqui o verso 13 e 12, que diz o seguinte: e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã branca, e como a neve, e os olhos como chama de fogo. Nós podemos observar Cristo glorificado na igreja. Alguns estudiosos das Escrituras Sagradas diz que estas 7 igrejas que podemos encontrar aqui em Apocalipse, irmãos, elas representam a igreja inteira através de toda a dispensação. Ou seja, eu sou exatamente essa igreja. Jesus Cristo, ele está no meio da igreja. Ninguém, irmãos, verá o Cristo na glória fora da igreja. Você consegue entender isso? Ninguém verá fora da igreja, porque é papel da igreja fazer com que o mundo conheça Cristo Jesus. Ele valoriza tanto a igreja, irmãos, que ele se dá a conhecer no meio da igreja. Ele se dá a conhecer na igreja. Hoje, muitos desejam Cristo Jesus. Muitos realmente querem Cristo. Porém, eles não desejam estar ocupados, envolvidos na obra de Cristo, porque ocupa o centro da sua atenção as coisas que diretamente não vão glorificar ao Senhor. Um outro ponto que queremos destacar também nessa noite: Cristo, irmãos, ele está no meio da primeira igreja batista do Parque Boa Ventura e da sua igreja, você que nos visita, em ação como remédio para os nossos males. Nós vamos encontrar em Apocalipse que Cristo estava no meio da igreja, exatamente, irmãos, para agir, para trazer remédios para os males que acontecem no meio da igreja. Pastor, mas a igreja não deveria ser perfeita? Existe males dentro da igreja? Existe, irmãos. Cristo, ele não apenas está no meio da igreja, como nós podemos ver no capítulo 1, no verso 13, irmãos, mas ele está andando em ação investigadora, tipo CSI,
Deus, Ele está no meio da igreja ali, irmãos, investigando. Capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Qual é o papel de Deus, irmãos? De estar no meio da igreja, andando no meio da igreja? É somente para que a igreja possa glorificar e exaltá-lo? Nem sempre, porque nem sempre a igreja consegue fazer isso, porque ela não está em condição de adorar Cristo Jesus, ela não está em condição de ser uma adoradora. Mas Deus, Ele não deixa de andar no meio da igreja, Ele sonda a igreja, pois os seus olhos, irmãos, são como chama de fogo. O verso 18 desse mesmo capítulo 2, nos diz o seguinte: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, e isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Há muitos males que têm atacado a igreja, e esses males, irmãos, nós podemos ver porque são pronunciados e são relatados por vocês mesmos. Quando vocês dizem que está frio, ou seja, quais são esses males? O esfriamento espiritual, a própria perseguição, a heresia, a imoralidade dentro da igreja, a persuasão e a apatia. Mas Cristo, irmãos, Ele se apresenta exatamente para cada igreja como remédio para o seu próprio mal. Quando Cristo, Ele se apresenta para a igreja, Ele se apresenta como remédio para curar esses males que estão no meio da igreja. E aí nós vamos ver que na igreja de Éfeso, por exemplo, era uma igreja que havia perdido o primeiro amor. Então Jesus, Ele se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando exatamente a liderança nas tuas mãos, que é o seu pastor superior. Ele está dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo. Ele não só vê tudo, irmãos, mas Ele conhece tudo. A igreja de Esmirna, que estava passando pelo sofrimento, estava passando por sofrimento, perseguição, morte, uma igreja que estava enfrentando martírio. Jesus, naquele momento, Ele se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Jesus que venceu a morte e o remédio para alguém que está enfrentando, irmãos, perseguição e a morte, pelo nome de Cristo Jesus. Para a igreja de Pérgamo, uma igreja que estava se misturando com o mundo, perdendo o senso da verdade. E muitas igrejas, irmãos, hoje estão se misturando com o mundo, com um discurso que diz: nós precisamos fazer isso para atraí-los. A igreja não precisa ser igual ao mundo para atrair o mundo, a igreja tem que ser diferente para atrair o mundo. Porém, essa igreja estava se misturando com o mundo, perdendo o senso da verdade. Então Jesus, Ele decide apresentar-se como aquele que tem uma espada afiada, uma espada de 2 gumes, uma espada que exerce juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Apocalipse capítulo 2, do verso 14, nos diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. E sabe quantos irmãos lançam tropeços para irmãos dentro da igreja?
para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Há muitos que estão comendo, irmãos, sacrifícios da idolatria do mundo, e têm se prostituído com o mundo, como nós falamos hoje pela manhã, está fretando com o mundo, são adúlteros e adúlteras, estão se prostituindo com o mundo. Para a igreja de Tiatira, uma igreja que estava tolerando, irmãos, a impureza. Nós não podemos tolerar, irmãos, a impureza. Uma igreja que estava caindo em imoralidade. Jesus, então, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, e às vezes cantamos isso em canções. Por que chama de fogo, irmãos? Não é a intenção de queimar, mas é porque ele sonda e conhece exatamente. E os seus pés semelhante ao bronze polido, poderoso para julgar exatamente e vencer o inimigo. E a igreja de Sardes, irmãos? Uma igreja que me chama muita atenção. Uma igreja que durante muito tempo eu me prendi à história dessa igreja. Uma igreja que tinha a fama de ser uma igreja viva. Quantas vezes você escuta assim, não, vamos na igreja lá porque a igreja é animada, porque a igreja é uma igreja viva. Irmãos, a igreja de Sardes era uma igreja viva, mas quando você vai lá e medita, você vai encontrar, vai ver que essa igreja ela estava morta. E Jesus aqui, ele se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus, o único que pode dar a vida a uma igreja, o único que pode dar a vida à igreja, irmãos, se chama Jesus, não é pastor Altair, não é membro X, não é membro Y, o único que pode dar vida a uma igreja se chama Jesus. A igreja, ela tinha fama, mas na realidade, ela tinha aparência de vida, mas era uma igreja que estava morta. Você vai encontrar lá quando você ler sobre a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, Igreja Batista de Filadélfia, Igreja Presbiteriana de Filadélfia, Igreja Batista de Jerusalém. Você vai encontrar muito isso. Ninguém coloca outro nome das igrejas lá, das 7 igrejas. Mas a igreja de Filadélfia, irmãos, que tinha pouca força, ela era sim uma igreja fiel. E Jesus vê muitas oportunidades à sua frente, e diz para essa igreja, que ela que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse é o Deus do qual nós servimos. Mas a igreja de Laodiceia, pastor, uma igreja sem fervor espiritual, irmãos, uma igreja que não tinha fervor espiritual, é uma igreja morna, era uma igreja que era rica sim, financeiramente. Quando você vai ver a história da igreja, você vai ver que era uma igreja que era rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Quantos são ricos, irmãos, de bens, mas são pobres espiritualmente? E a sua frete se diz, irmãos, a ela. Nós precisamos enxergar isso em nossas vidas, irmãos. Uma igreja que se apresenta como aquele que é constante, aquele que é fiel. Precisamos se manifestar como uma igreja digna, uma igreja que realmente louve e glorifica ao Senhor. Mas tem um outro ponto que queremos destacar também nessa noite. Dentro da mesma igreja, ou dentro das mesmas igrejas, há pessoas fiéis e há pessoas que são infiéis. É possível isso? Sim, irmãos. Sempre haverá em nosso meio pessoas fiéis e pessoas infiéis. E quando você perceber que há pessoas infiéis, não fique assustado com isso, porque as Escrituras Sagradas já diz que na casa do Senhor há trigo e há joio. Não fique assustado com isso. Em Éfeso havia sim fidelidade na doutrina, mas falta de amor e prática no cristianismo, irmãos.
A igreja, ela era fiel nos seus trabalhos, na doutrina, falava do que não podia ser feito, mas faltava amor na prática, dentro da igreja. Era uma igreja ortodoxa, uma igreja que realmente queria cumprir os seus papéis, uma igreja ortodoxa de cabeça, mas uma igreja herege na sua conduta, uma igreja que pensa o que é certo, mas age de forma errada, em suas condutas era totalmente herege. E Deus, Ele não se alegra desse tipo de igreja, irmãos. O verso 4 do capítulo 2 nos diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra do primeiro amor que você fazia, que isso, aquilo outro? Lembra? Então, Ele está falando para você, você deixou o primeiro amor. Em Pérgamos, irmãos, enquanto havia gente disposta a morrer por Cristo, morro por Cristo, eu vou trabalhar, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão, dentro da igreja. Outras pessoas dizem, eu estou pronto para morrer e fazer isso, mas seguindo doutrinas mundanas. A igreja, irmãos, nem sempre é aquilo que aparenta ser. Não é. Nem sempre aquilo que ela aparenta ser, ela é. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 2 e 9, e o 13 e o 9, nós vamos ver que Jesus, Ele conhece a igreja de forma profunda. Ele conhece a primeira igreja batista do Parque Boa Ventura, irmãos. Ele sabe exatamente o que é a igreja do Parque Boa Ventura. Ele conhece as suas obras, onde ela está e o que ela está enfrentando. Ele sabe, ele conhece, ele está no meio da igreja, ele anda no meio da primeira igreja batista do Parque Boa Ventura. A igreja de Éfeso, por exemplo, que era uma igreja ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas, mas uma igreja que durante a caminhada, ela perdera a capacidade de amar a Jesus. Sabe, quando eu vi isso, irmãos, eu comecei a pensar o seguinte: ela era como uma esposa que ela não trai. Preste atenção nisso. Ela é como uma esposa que não trai o seu marido, mas não lhe devota o amor. Você consegue entender isso? Ela não trai o seu marido, mas ela não se devota ao amor ao seu marido. Assim é muitas igrejas. Assim talvez somos nós, irmãos, que aqui estamos. Uma igreja também talvez pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. É essa igreja que nós precisamos ser. O verso 9 nos diz: eu sei das tuas obras, meu irmão, eu sei das suas tribulações, eu sei da tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Fica tranquilo, meu irmão, Deus está no controle, Ele está na direção. Só faça o teu papel como igreja de Cristo Jesus, ou como parte de Cristo Jesus. A igreja, por exemplo, de Sardes, que era uma igreja que tinha uma reputação de viva, mas uma igreja que estava morta. Capítulo 3, o verso 1 diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isso, e diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive, mas você está morto. Você só tem nome que você vive, mas você está morto. Essa era a igreja de Sardes. Cristo, irmãos, Ele anda assim no meio da igreja, também, não só para curar como remédio os males, mas Cristo, Ele anda no meio da igreja para oferecer, para mim e para você, oportunidades de arrependimento, como nesta noite, antes de Ele aplicar o juízo.
Então o recado de Deus para você nessa noite é o seguinte: antes que Deus aplique o juízo sobre a sua vida, Ele vai começar pela igreja de Cristo Jesus. Deus, Ele quer te oferecer a oportunidade de arrependimento. A igreja de Éfeso, chamada a lembrar-se, ele diz: arrependa-se e volta-se à prática das primeiras obras. Caso isso, experimente. Se não fosse tornando Jesus, irmão, sentença, porque Jesus é aquele que está ali para intervir. Ele diz: e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Sabe o que é isso que ele está falando, irmãos? Hoje você está aqui, mas se você não se arrepender, não é você que vai sair da igreja, é Ele que vai tirar a igreja de você. É isso que Ele está falando. Ele vai tirar a igreja de você. Não é você que vai sair da igreja, você não precisa sair da igreja, pois Ele tira a igreja de você. O que vencer? Verso 5: será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus, Ele anda no meio da igreja, irmãos, sim, para dar gloriosas promessas aos vencedores. Diante de todas essas igrejas que nós podemos enxergar aqui, quando Cristo oferece oportunidade de arrependimento antes de aplicar o seu juízo, essa semana eu creio que você vai fazer isso. Você vai encontrar em todas as cartas e todas as igrejas, Deus dando uma oportunidade para a igreja. Nós falamos apenas de umas aqui, mas olha só, Pérgamo, dividida entre a verdade e o engano, uma igreja misturada com o mundo. Jesus adverte essa igreja, do verso 16, e diz: portanto, arrependa-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus derramando um juízo diante da igreja. A igreja de Filadélfia, não vou falar todas, que não temos tempo para isso, é uma igreja que é exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Irmão, conserve o que você tem, conserve o que Deus colocou na sua vida, porque se você não conservar, irmãos, essa coroa será tomada. Apocalipse capítulo 3 verso 11, você vai encontrar isso lá. Nem todos os membros da igreja, irmãos, visíveis, nem todos, preste atenção, nem todos os membros da igreja visíveis são membros invisíveis. Nem todos os membros das igrejas locais são membros do corpo de Cristo, irmãos. São apenas membros da igreja local, mas não são membros da igreja de Cristo Jesus. Então, se o seu nome está arrolado a essa igreja ou qualquer outra igreja, isso não quer dizer que você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte de uma igreja, mas não do corpo de Cristo. A igreja de Éfeso, irmãos, ele diz: o vencedor se alimenta da árvore da vida. O que Deus deseja é que eu e você sejamos pessoas vencedoras. As promessas aos vencedores, irmãos, trata das bênçãos que a igreja estava buscando ou necessitando. E você vai encontrar em cada igreja dessa, que Deus ele derrama uma bênção para essas igrejas. Éfeso, o vencedor se alimentará da árvore da vida. Esmirna, o vencedor do mundo, nenhum sofrerá dano segundo a morte. Pérgamo, o vencedor receberá o maná escondido, uma pedrinha branca, um novo nome. Tiatira, o vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações. Sadre, o vencedor recebe a promessa de que seu nome está no livro da vida. Filadélfia, o vencedor recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus.
Laodiceia, o vencedor recebe a promessa de se assentar com Cristo no seu trono. A cada igreja dessa, irmãos, Deus ele não só aponta o seu erro, a sua falha, mas ele tem uma promessa para os vencedores. Encerro minha palavra nessa noite dizendo para vocês o seguinte: para todas as igrejas, irmãos, há um refrão. Todas as igrejas que você espera que você leia e medite durante a semana, todas as igrejas há um refrão, e o refrão é muito claro: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos, irmãos, ouvir o que Deus está falando conosco e obedecer às profecias deste livro, que está exatamente no texto que nós lemos, 1-3. E o anjo da igreja está ali para nos anunciar e nos mostrar as coisas que hão de acontecer. E olha só, irmãos, se Deus diz, vai acontecer. Hoje, Deus ele te chama para um juízo e para um arrependimento. E ele chama a primeira igreja, então ele está chamando a mim e chamando a você. Antes que ele leve o mundo ao juízo, ele vai levar primeiro a igreja que somos nós. Oremos nessa noite. Senhor, a todos que necessitam, a todos que entendem, a todos que estão dando liberdade, como nós falamos durante o culto, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, possa nesta noite avaliar pelo julgamento de Cristo Jesus. E ó que eu entendo, Senhor, que Teu Espírito é aquele que nos mostra os nossos erros e as nossas falhas. Como é fácil, Senhor, eu olhar para o meu irmão e tentar justificar a minha atitude errada perante Ti, anunciando e apontando o erro dos meus irmãos. Eu sou a igreja de Cristo Jesus e entendo que nessa noite esse juízo é para todos nós, para mim, Seu Deus, que estou aqui nesse púlpito. O Senhor falou ao anjo da igreja, e antes de falar ao seu povo, o Senhor se revelou ao meu coração. Durante toda essa semana, Pai, o Senhor, preocupado com a primeira igreja batista do Parque Boa Ventura, o Senhor preocupado com as igrejas locais e aqueles que estão nos ouvindo, o Senhor já está nos alertando que o Senhor virá com juízo. E se não for aceito esse juízo por parte do Senhor, brevemente, Senhor, seremos consumidos. O Senhor é o remédio para os males da nossa igreja, para essa sociedade. O Senhor deseja e quer se manifestar através da tua igreja, a igreja de Cristo Jesus. Nessa noite, Senhor Deus, nos perdoe, como homens, como mulheres, filhos e filhas. Nos faça, Seu Deus, realmente membros do corpo de Cristo Jesus. Não apenas membros de uma instituição, batista, assembleia, ou qualquer organização ou igrejas evangélicas espalhada pelo mundo. Porque o dia que o Senhor vir buscar, o Senhor vai buscar a igreja universal. E eu quero ser essa igreja. Perdoe, Seu Deus, as suas ovelhas, e que nessa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à primeira igreja batista do Parque Boa Ventura. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, que as consolações, que a verdadeira comunhão
seja algo real e verdadeiro em nossos meios. E a igreja de Cristo Jesus diga...